Olá, tudo bem com você? Eu tô muito bem. Hoje a gente tem um convidado bem especial aqui na coluna, que é o professor Luiz Paulo. Ele veio lá do IFSC. E eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Seja bem-vindo, Luiz. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Conta pra gente de onde você veio, Luiz. Érica, eu sou natural de Minas Gerais, tá? O município chama Visconde Rio Branco. É um município ali no sudeste de Minas Gerais. Tem um porte bastante parecido com Canoinhas, número de habitantes, uma cidade bastante parecida com Canoinhas em muitos aspectos. Que legal! E faz quanto tempo que você tá em Canoinhas? Érica, meio do ano eu tô fazendo aí 6 anos de casa, né? De Canoinhas e também de IFSC, né? Eu ingressei no IFSC no mês de 2017 e tô aqui em Canoinhas desde então. Muito legal. Luiz, conta pra gente um pouquinho qual é a sua formação, as suas principais áreas de atuação e, é claro, há quanto tempo você já está na área de alimentos. Érica, eu sou formado em Engenharia de Alimentos, tá? Pela Universidade Federal de Viçosa, que é uma universidade federal ali próxima da minha cidade natal, né? E eu tenho um mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos ali também na Universidade Federal de Viçosa. E estou na área de alimentos aí, então, desde que eu formei, né, desde 2012, trabalho na área de alimentos, trabalhei 2 anos na indústria e depois voltei para a academia, né, para poder seguir ali o mestrado, doutorado. Tive uma experiência de ser professor na Federal de Viçosa ali por 2 anos também, como professor substituto, e estou no IFSC desde então. Inclusive, Luiz, sobre a área de análise sensorial, há quanto tempo você já está atuando nessa área? Então, Érica, olha só, eu comecei a trabalhar com análise sensorial, eu estava no 2º período da graduação. Nossa! Na época, eu nem sabia o que era análise sensorial e pintou ali uma vaga de estágio, né? E eu falei assim, vou tentar, né? E acabei sendo admitido para poder estagiar e tive um privilégio muito grande porque eu trabalhei 3 anos ali no laboratório de análise sensorial da professora Valéria Menin, que é professora lá da Universidade Federal de Viçosa e é uma referência na área de análise sensorial de alimentos do Brasil. Então, trabalhei ali 1 ano como estagiário no laboratório, e depois 2 anos ligados a projetos de mestrado, doutorado, que estavam sendo desenvolvidos no laboratório, e ao mesmo tempo também trabalhar com vários outros projetos, né, que aconteciam ali no laboratório, né, demandas que surgiam ali para a realização de análises sensoriais. Então, trabalhei com análises sensoriais assim, muito diversas nesse período. Depois dali, trabalhei com outras coisas, né? E agora no IFSC voltei a trabalhar com análise sensorial. É uma área assim que eu gosto muito, né? No IFSC eu estou trabalhando com análise sensorial desde 2019. Então já tem aí uns 4 anos também, né? Que eu venho trabalhando com análise sensorial, desenvolvendo projetos na área de análise sensorial também, dentro do possível, orientando aí estágios também na área de análise sensorial. Legal, porque a gente já fica sabendo logo de cara que você tem bastante bagagem na área de análise sensorial, principalmente, né? E eu fiquei sabendo que vocês fizeram uma pesquisa maravilhosa há um tempo atrás sobre o chimarrão. E o interessante é que em Canoinhas, né, o chimarrão é muito enraizado, é uma cultura bem forte, bem presente, né? É muito difícil a gente chegar numa casa, chegar até no comércio, né? E não ver uma pessoa com chimarrão, nem que seja só para os funcionários, só para o pessoal ali da casa. Claro que eu acredito que para você deva ser uma coisa um pouquinho até estranha, né? Um pouquinho diferente do que você está acostumado a, né, claro, enfrentar essa realidade. E conta pra gente, então, para você, né? Com o olhar de uma pessoa de fora que chegou aqui nessa cidade de paraquedas, o que você pensa sobre o chimarrão? Assim, Érica, é bastante interessante, sabe? Analisando assim como profissional da área de alimentos, né? Eu acho assim muito interessante porque as pessoas têm uma relação com o chimarrão muito diferente como elas têm com os outros produtos em geral, né? Quando a gente fala assim, de produtos alimentícios. De maneira geral, as pessoas quando elas vão ao supermercado, por exemplo, elas vão comprar ali feijão, ou comprar arroz, açúcar, o principal fator ali para a escolha do produto, na maior parte dos casos, é o preço. Tem várias pesquisas aí da área de economia, de estudos com consumidores que indicam isso, tá? Mas assim, no caso do chimarrão, não. No caso do chimarrão, o que eu percebo, né, que eu percebi desde que eu cheguei na região, é que existem muitos fatores, assim, de tradição, de cultura, de histórico mesmo, né, de como que a pessoa consome aquele produto, com quem aquela pessoa consome, muitas vezes ali na roda de chimarrão com a família, com os amigos,
uma tradição que se repete há anos, né, às vezes até há décadas. Então, elas têm um vínculo muito mais forte com, por exemplo, as marcas de chimarrão, né, que a gente tem. Então, isso é muito diferente do que a gente tem para uma parte dos alimentos, né, e é o que, assim, mais me chama a atenção. E foi daí que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa? Como é que surgiu? Érica, assim, um pouco disso, né, sim, mas de maneira geral, eu acho assim, coincidiu com o período que eu estava assumindo a disciplina de análise sensorial ali no curso superior de tecnologia de alimentos e também no curso integrado de alimentos, e daí também a importância do chimarrão aqui para a região, né, como você bem falou, né, a gente tem uma produção agrícola bastante relevante, né, do chimarrão aqui no município e na região de Canoinhas, e a gente tem, assim, um número expressivo de ervateiras aqui na região também, então a gente percebe, né, que isso é importante para as pessoas que estão na comunidade, não só porque, assim, faz parte da cultura, da tradição, mas porque também faz parte da economia. E daí, quando a gente tem a oportunidade de fazer um projeto e integrar esse projeto ao cotidiano, à realidade das pessoas, né, acho que fica melhor ainda. E, no caso, daí você iniciou a pesquisa sobre o chimarrão, sobre a erva mate em si, né? E qual foi o objetivo dessa pesquisa? Então, essa pesquisa, ela teve como objetivo analisar a influência da marca, das embalagens, na verdade, né, que isso vai além da marca, na aceitação sensorial do chimarrão. Então, assim, quando você toma um chimarrão, você tem uma opinião sobre aquele chimarrão, né? Você gostou ou desgostou daquele produto numa determinada intensidade. E se você soubesse, tomasse chimarrão sabendo qual chimarrão é esse, né? De que marca ele é proveniente, ou, de repente, ali, né, vendo a embalagem desse produto, será que a sua opinião seria a mesma? Então, é para responder de forma bastante provocativa, né, essa pergunta, que essa pesquisa surgiu. Ah, legal. Eu imagino que deve ter surpreendido os dados, né? E qual foi a metodologia que vocês usaram? Então, nessa pesquisa, a gente trabalhou assim, em duas frentes, tá? Na primeira, para poder avaliar o impacto da informação, a gente trabalhou com testes sensoriais, que a gente chama assim, de teste cego, num primeiro momento, né, que é o teste que o consumidor, ele avalia o produto, mas sem ter nenhuma informação sobre esse produto. E depois, num segundo momento, a gente fez o teste da embalagem, que é quando o consumidor avalia somente a embalagem do produto. E no terceiro momento, esse mesmo consumidor, é importante frisar isso, né, são os mesmos consumidores que a gente analisa ao longo desses tempos de avaliação, ele faz a avaliação ele fez, né, a avaliação do produto do chimarrão, conhecendo a embalagem, a marca, tudo mais sobre o produto, né, todas as informações sobre o produto. Então, a gente analisa essa avaliação do consumidor ao longo dessas três análises sensoriais, vamos dizer assim, né, e para verificar, né, se ele teve uma melhora de avaliação a partir do conhecimento da marca, do produto, né, ou se ele teve uma piora de avaliação, e se essa melhora ou essa piora ela foi consistente. Tá? Essa é a primeira frente da pesquisa, desculpa prolongar um pouco aqui, né? E numa segunda frente surgiu ali já de início uma preocupação sobre, então vamos ter ali, identificar alguns produtos que de repente vão ter uma influência positiva, né, dessa embalagem, dessa marca. E isso pode acontecer, seria um resultado possível, né? E também alguns produtos que poderiam ter uma influência negativa. Mas por quê? E daí a gente optou por inserir ali nesse projeto também uma técnica que nos permite captar sentimentos que os consumidores têm quando eles se deparam com um determinado produto ou com determinada embalagem. Nesse caso, a gente utilizou as embalagens, que a gente queria entender o que poderia ter na embalagem que pudesse provocar esse aumento de expectativa do consumidor ou essa diminuição de expectativa do consumidor com relação a determinado produto, né? Então, todos os consumidores que participaram dessa análise, lá nesse segundo momento, quando eles fizeram a avaliação da embalagem, eles também foram provocados a apontar sentimentos, percepções que eles tinham sobre essas embalagens, e a gente fez uma análise estatística desses dados para poder extrair ali, para cada embalagem, quais são os sentimentos que estavam mais associados a ela. Bom, então basicamente tem aqui uma colher de chimarrão. Não tem marca, não tem nada, né? Essa é a primeira análise. Eu vou tomar ali aquela colhada de chimarrão e eu vou avaliar ela, né? Beleza, a segunda, eu tenho somente aquela embalagem.
uma embalagem lá X, né? O W, X, o Y e o Z. Então, eu tenho as 4 embalagens, digamos, e eu vou avaliar as 4, qual mais me chama atenção, qual menos me chama, qual eu compraria, qual eu não compraria, por quê, né? E na terceira análise seria a cuia de chimarrão junto com a respectiva embalagem, e aí seria comparado essas três respostas, digamos assim, isso? Exatamente, porque a gente parte do pressuposto, Érica, que se a embalagem ela não influencia em nada no consumidor, a avaliação dele precisa ser a mesma, você concorda comigo? Com certeza. Se não tem influência, né? Exatamente. E quais foram os resultados, então, né? Olha só, que é importante frisar, né? A gente trabalhou com 4 embalagens comerciais de chimarrão, né? Faltou falar isso na parte da metodologia, né? Todas essas 4 embalagens comerciais de chimarrão, elas tinham as mesmas características, então todas eram, por exemplo, assim, tinha 70% folha, todas eram moída grossa, não tinha adição de açúcar e por aí vai. Então a gente fez uma análise prévia dessas características dos produtos que estavam disponíveis no mercado. Então a gente trabalhou com 4 produtos ali que tinham todo um processo produtivo extremamente similar para que a única diferença entre os produtos fosse efetivamente a embalagem, a marca, né? A origem desse produto, tá? Então, assim, quais resultados a gente chegou? Então, desses 4 produtos avaliados, a gente teve um produto que não teve influência da embalagem em nenhum dos testes subsequentes, nem teste da embalagem isoladamente, né? Nem teste do produto com a embalagem. Então, ele nem melhorou, nem piorou de avaliação. A gente teve um produto que ele melhorou de avaliação. Esse caso é um caso assim, bastante interessante, porque quando a gente fez a análise só da avaliação do chimarrão que as pessoas tomaram na primeira etapa do projeto, esse produto, ele se diferenciou dos demais, dos outros 3, como, vamos dizer assim, o menos bem avaliado. Não vou dizer assim, o pior, porque nenhum foi mal avaliado em termos sensoriais. Ele foi assim, o menos bem avaliado. Tá? Isso estatisticamente. E, então, assim, esse produto, quando os consumidores tomaram conhecimento ali da embalagem, ele já teve uma avaliação significativamente melhor. E quando os consumidores consumiram esse mesmo produto, que não tinha sido tão bem avaliado, sabendo qual era a embalagem, novamente a avaliação foi significativamente maior, tá? Então foi consistente nessa influência positiva da embalagem na percepção dos produtos. E os outros 2 produtos foram o inverso, tá? Eles foram tão bem avaliados quanto aquele primeiro, que eu disse que não teve influência ali da embalagem, mas aí no segundo momento, quando as pessoas tomaram conhecimento da embalagem, depois fizeram a avaliação do produto com a embalagem, eles já tiveram uma avaliação ali pior, aquém da avaliação do teste cego, né? Então, assim, do modo grosseiro, né? Quando as pessoas viram as embalagens, né, dos produtos que elas estavam consumindo, elas avaliaram o melhor ou um pouco mais abaixo da média ou acima da média, é isso? Isso, a grosso modo, sim, né? Então, a gente é importante destacar, né, que essa comparação que é feita ali ao longo dessas fases do teste, né, é daquele produto com ele mesmo, não com os outros, né? Só no primeiro momento que a gente comparou os produtos, que a gente realmente o produto foi menos bem avaliado, vamos dizer assim, né, do que os outros, tá? Que foi esse produto que depois teve uma influência positiva ali da embalagem, tá? Mas essa avaliação, então, é do produto contra ele mesmo. Então, exatamente o que você disse, né? Nessa linha, teve alguns produtos que tiveram avaliação melhorada a partir do momento que o consumidor tomou consciência, né, de qual produto ele estava avaliando, e outros que, infelizmente, tiveram avaliação aquém, tá? A partir do momento que o consumidor tomou consciência. E assim, na verdade, até como canoiense, né? Eu nasci aqui, morei um tempo fora, mas, né, voltei para cá. É algo bem cultural, justamente a questão do comprar determinada marca, né? Porque a gente tem várias marcas que são realmente canonienses, né? Que surgiram lá, sei lá, na época dos meus avós, dos meus bisavós, né? Porque eu não sou uma pessoa assim tão velha, então tudo bem que eu não tenho mais avós, mas é uma geração relativamente nova, né? Entre aspas. Então, eles estavam acostumados a comprar a marca X. E aí eles vão passando de geração em geração. E isso a gente vê muito acontecendo no interior, de acordo com cada região, né? Talvez até seja um dado interessante para a gente trazer mais para frente. Olha, a ideia de pesquisa. Qual região consome qual produto? E por quê? Né? Aí, ó, vamos anotar. Então, assim, é algo bem cultural justamente você comprar aquela determinada marca, né? Não vou citar os nomes aqui, porque, afinal de contas, não cabe, né? Mas eu cresci tomando a marca X, porque era a marca que meu avô tomava, e era uma marca amarguíssima, e eu odiava, mas eu não gostava. Mas ele tomava, e era o chimarrão, assim,
pelando, queimava a língua, queimava a garganta, tanto que ele teve câncer depois, né, por tomar chimarrão muito quente, mas não é o caso. E assim como outras famílias também foram assim com outra marca. Então, a gente vê que isso já vem desde berço, né? E eu imagino que deva ser até tenha sido um pouquinho difícil encontrar marcas que tivessem a formulação parecida, porque eu até fui pesquisar, depois que eu li a pesquisa de vocês, eu fui nos mercados e eu fui ver, cara, é muito diferente um chimarrão do outro. Tem o chimarrão com açúcar, sem açúcar, moagem média, grossa, grossa, média, fina, tem com chá, daí tem camomila, daí tem capim-limão, daí tem não sei o quê, e daí tem torra alta, média, baixa. Então, eu imagino que deva ter sido um desafio bem grande vocês conseguirem selecionar essas 4 classificações, essas 4 marcas ali, né, aquelas 4 que são as mais parecidinhas, assim, porque a gente vê que tem muitas. Mas se você for colocar assim para um comparativo, né, para você realmente fazer uma pesquisa, é algo que limita, né? Porque ele não pode ser algo que tenha muita discrepância entre um produto e outro, né? Exatamente. Assim, ó, quando a gente foi fazer essa pesquisa, não sou consumidor, né, de chimarrão e não tinha essa percepção previamente. Então a gente foi nos mercados para poder conhecer os produtos, as características dos produtos, né? Eu não tinha conhecimento de que pudessem ter tantas variações e a gente, se não me engano, à época identificou 34 produtos diferentes nos mercados, né? Esses produtos eram, se não me engano, de 23 empresas diferentes. E daí a gente foi buscar características comuns entre esses produtos para poder identificar ali qual seria uma padronização que a gente pudesse seguir que nos proporcionasse o maior número de marcas a serem testadas, porque era do nosso interesse testar assim, o maior número de marcas possíveis, né? E daí o que aconteceu? Essa padronização que a gente seguiu, né, que era de moída grossa, 70% folha e sem adição de açúcar e por aí vai, tem outros aspectos assim que eu não vou lembrar de qual, ela foi a mais frequente. Então a gente tinha 4 marcas que seguiam essa padronização, tá, de produto, né? E aí, por exemplo, outras padronizações ali, a gente já teria somente 3 marcas ou 2 marcas e realmente, assim, são muitas características, né, que vão diferenciando os produtos que estão no mercado. Só para deixar claro, não vejo isso como um aspecto ruim, tá, assim, do produto, né? Todas essas variações, elas estão previstas em legislação e eu acho que isso reforça, mais uma vez, a importância do produto aqui para a região, né, e o tamanho do mercado consumidor desse produto aqui na região, né. Então esse mercado ele é formado por diversos nichos de mercado que vão ter interesses específicos, né, e as empresas vão então direcionar os seus produtos para poder atender cada um desses públicos. Luiz, a gente sabe que a erva mate é uma das principais formas de agricultura aqui na nossa região, né, e na verdade, o interessante é que até mesmo as embalagens, o formato de letra e até a cor, né, do pacote, da fonte, enfim, de tudo que vai enquadrar uma embalagem, né, de toda a parte nutricional, da fotinho que tá ali, da erva. Todos esses aspectos, eles vão influenciar diretamente até mesmo na capacidade, na receptividade que o cliente vai ter, né, com relação à marca. E o que vocês perceberam, né, fazendo essas pesquisas na questão preços, marcas, tipos de erva e todos os outros quesitos sociais e econômicos? Olha só, Érica, assim, a gente tem pesquisas que indicam que 2 de cada 3 pessoas que vão no mercado ali e vão escolher um produto ali no mercado, né, 2 dessas pessoas tomam essa decisão com base no que está vendo o produto. Muitas vezes não conhece o produto e o que você está vendo é a embalagem, né? Muitas vezes essa embalagem não é uma embalagem transparente, por exemplo, você não tem acesso ao produto em si, né? Então a pessoa toma essa decisão com base no que ela vê na embalagem. Então daí a gente já tem uma ideia da importância da embalagem para a venda do produto, tá? E daí, dentro da embalagem, tudo que está na embalagem e da forma como está na embalagem pode influenciar o consumidor. A cor da embalagem,
né? A fonte de letra utilizada, a disposição das informações ali na embalagem, né? Que tipo de informações estão ali presentes, né? Algumas informações são obrigatórias, outras informações são opcionais, a empresa poderia colocar ou não, tá? Então, tudo isso pode influenciar o consumidor, né? No projeto, assim, fazendo uma síntese dessa parte das emoções que a gente conseguiu evocar do consumidor, né, em função das embalagens que eles estavam vendo, duas características que, assim, chamaram a nossa atenção, né? Por causa dos resultados, né? Então, falando dos resultados do projeto. Primeiro, a questão, assim, da embalagem ser mais atrativa ou não, sabe? Então, assim, uma embalagem que talvez pudesse ser um pouco mais moderna, vamos dizer assim, tá? Uma embalagem que passasse essa percepção para o consumidor, ser uma embalagem mais atrativa. Isso esteve associado aos produtos que tiveram impacto, ao produto, né, que teve um impacto positivo da embalagem. E, além disso, e esteve associado negativamente, né, aos produtos que tiveram impacto negativo. E, além disso, aspectos relacionados ao produto ser mais saudável, sabe? Informações nutricionais. E aí é um ponto importante, assim, quando a gente fala de embalagens de erva mate, né? Porque a erva mate, ela não é obrigada, para a erva mate, né? Ela faz parte aí de um grupo de produtos que não são obrigados a terem a declaração nutricional, certo? Mas, lógico, se a empresa optar por realizar essa declaração nutricional, da tabela nutricional, né? Ela tem que seguir no rigor da legislação, tem que estar tudo correto, né? Então, algumas das embalagens avaliadas, elas tinham declaração nutricional e outras não tinham, tá? E isso a gente percebe que foi um aspecto, assim, que chamou a atenção dos consumidores, né, que estavam fazendo a avaliação, porque a gente percebeu que a embalagem que teve esse produto, né, que teve essa influência positiva, um dos aspectos associados a ele foi esse aspecto do produto ser possivelmente mais saudável, tá? Esse foi um aspecto muito associado a esse produto. E, em contrapartida, dessas embalagens que tiveram ali um decréscimo de avaliação, né, uma queda de nota, a partir do momento que os consumidores tomaram conhecimento de qual que era o produto, eles tiveram pouquíssimas citações de aspectos de saudabilidade, vamos dizer assim, tá? Então, acho que a gente pode resumir basicamente nesses dois aspectos aí, que é o que chamou mais atenção nossa no projeto, né? Avaliando as embalagens. Questões do produto ser mais saudável ou não, ou de passar essa percepção, né? Porque às vezes não é que o produto é mais saudável, né? Mas ele comunica melhor com o consumidor essas características, né? Então, isso que tem que ficar bem, assim, enfático aqui, né? E questão, assim, da embalagem ser mais atrativa mesmo, tá? E, assim, você que está mais por dentro dessa informação, né, talvez possa tirar a curiosidade minha e também do pessoal que está assistindo. Quais são os espaços que um técnico, né, do técnico e do tecnólogo de alimentos, quais espaços o profissional pode estar ocupando? Olha, são muitos, tá, Hélio? São muitos, tá? Assim, de antemão, é importante frisar que o tecnólogo é um curso superior, né? Então, claro que ele vai estudar coisas que o técnico estuda numa profundidade maior, né? E, consequentemente, ele vai ter mais habilitações, né, do que o técnico, tá? Mas, de maneira geral, esses profissionais, eles podem estar ligados a controle de processos industriais, eles podem estar ligados a controle de qualidade em processos industriais, eles podem desenvolver atividades de coordenação de equipe, por exemplo, no controle de qualidade, na produção, em outros setores ali, dentro de uma indústria, eles podem atuar na gerência de uma indústria, tá? Eles podem trabalhar no que a gente chama de serviços de alimentação, que são as cozinhas, cantinas, restaurantes industriais, né, cozinhas industriais, na parte de controle de qualidade e por aí vai. Eles podem trabalhar em instituições de pesquisa, empresas, né, de pesquisa, empresas de extensão. Eles podem trabalhar também com análises laboratoriais, e aí dentro de análises laboratoriais a gente está falando de análises físico-químicas, mas também de análises microbiológicas, de análises sensoriais, tá? Tudo na área de alimentos, tudo, né? Tudo na área de alimentos. Mas é importante frisar também que a formação, né, não só da área de alimentos, mas as formações em geral, não são caixinhas isoladas, elas se conversam, né? Então, muito do que o profissional ele aprende ali, por exemplo, em análise de alimentos, muitas análises são comuns ou são muito parecidas para outras empresas.
tá? E, por exemplo, muito do que um profissional ele aprende ali sobre equipamentos, uma indústria de alimentos, muitos equipamentos têm princípios de funcionamento similar ou são os mesmos de várias outras empresas. Então, o conhecimento, ele está muito interligado, tá? Ele não está isolado, né? Não é de forma isolada. Então, esses profissionais, eles podem trabalhar, assim, em diversas instituições da área de alimentos, mas eles também podem trabalhar muito bem, como muitos dos nossos egressos trabalham, em empresas que não são estritamente da área de alimentos. Eles têm uma formação muito sólida, uma formação de qualidade e, o principal, capacidade de aprender. Com toda certeza. E, claro, voltando um pouquinho na parte ali do chimarrão, eu li a pesquisa, né? E outra coisa que a gente acaba percebendo na vida real mas, claro, a gente acaba não ligando os pontinhos, não percebe, né? Passa, assim, bem despercebido. Como a recarga da cuia influencia na aceitação do chimarrão, né? Na forma como a gente percebe ele. Também houve pesquisa sobre esse assunto? Então, essa foi uma pesquisa prévia até que a gente precisou fazer, né, nesse projeto. Quando eu propus o projeto, eu não tinha clareza de como que era elaborado o chimarrão. Né? Já montou um chimarrão hoje? Juro que não. Mas eu digo com orgulho, porque eu acho que seria muita audácia minha, né, fazer um chimarrão no projeto, né? Então... Você é a pessoa que quando vai tomar chimarrão soca a bomba, assim, da cuia, eu já aprendi, marcha, né? Eu já aprendi boas maneiras, assim, né, de tomar chimarrão. Sabe? Já aprendeu que leva um tapa nos ouvidos, você não... Sim, se eu não abrir a boca, né, não perceber meu sotaque, eu acho que eu passo despercebido na roda. Tá? Mas então tinha pessoas, né, na equipe ali, né, que tinha bastante experiência ali de elaborar chimarrão, pessoas aqui da região, né, e as pessoas, na verdade, uma pessoa específica, né, que elaborou todos ao longo do projeto inteiro, de forma bastante padronizada. Voltando, né, para a pergunta, então, a gente foi provocado, né, bem ali no início do projeto, sobre quantas recargas a gente faria, né, como que a gente iria lidar com isso ao longo do projeto, porque isso poderia influenciar, e aí que eu tomei consciência, né, de que as pessoas recarregam a cuia, né, e continuam tomando, certo? E daí realmente eu fiquei apavorado, porque eu não poderia, você ser um consumidor que vai chegar ali no laboratório fazer análise, te dar um chimarrão de uma recarga, e dar um chimarrão depois para um outro consumidor com outra recarga, sendo que eu não sabia a influência, ou uma possível influência, né, dessa recarga. E a expectativa era de que realmente houvesse uma influência muito grande. Por exemplo, você não passa o café 2 vezes, né? Ninguém passa o café 2 vezes. Outro pó, troca tudo. Exatamente, né? Porque isso, poxa, vai dar um produto totalmente diferente, certo? Então, a nossa expectativa é que essa influência, ela iria ser percebida pelo consumidor, né, já nas primeiras recargas. Então, de forma bastante, vamos dizer assim, despretensiosa, né, a gente propôs um pré-projeto, vamos dizer assim, em que a gente testava para uma marca específica, ali, um produto padronizado, 4 recargas. Para verificar em qual recarga, para a gente poder descobrir, identificar em qual recarga a gente iria, os consumidores, na verdade, né, iam demonstrar essa percepção de diferença. E eles não demonstraram. Sério? Eles não demonstraram, né? Isso causou bastante perplexidade, assim, pra gente. Mas para o projeto em si, confesso que foi muito bom. Porque a partir do momento que a gente tinha essa indicação, né, com rigor metodológico, de que as pessoas não tinham essa percepção de diferença da primeira até para a 4ª recarga da cuia, do chimarrão, a gente se sentiu confortável para utilizar 4 recargas no projeto, né, que viria em sequência, que era um projeto muito maior, porque era um projeto com 4 marcas, e era um projeto que era repetido em 3 etapas, né, como a gente já discutiu, e então isso economizou, de certa forma, assim, trabalho, né, e se economizou também muito material. Então, isso foi muito importante para a continuidade do projeto. Exatamente. Exatamente. E agora, na verdade, é só a título de curiosidade meu mesmo. Porque eu acho que eu não lembro se isso está no projeto ou não. Quanto tempo, mais ou menos, vocês levaram do início ao fim dessa pesquisa? Olha, essa foi uma pesquisa que durou praticamente 1 ano, né? Uma pesquisa aí que durou, vamos dizer assim, uns 10 meses, né?
E então teve todo um período ali de entendimento do projeto. O projeto já estava escrito, né? Então nesses 10 meses não está contando a ideia, o surgimento da ideia escrita do projeto. Então é um projeto que foi aprovado com recursos internos ali do Instituto Federal de Santa Catarina, né? E então assim, no começo ali a gente formou a equipe e as pessoas se inteiraram do projeto e começaram a estudar sobre a metodologia. Então, na sequência, a gente começou a ir para os mercados, que a gente conversou, né, para poder conhecer os produtos e saber como que a gente iria trabalhar com esses produtos. A gente também fez algumas conversas com consumidores de chimarrão, para poder entender assim, melhor a característica do produto e como esse consumidor se comporta, e também definir como que a gente iria padronizar a produção, né, o preparo desse chimarrão, vamos dizer assim. Depois a gente teve esse momento da avaliação da influência da recarga, para só então a gente poder partir para o objetivo mesmo ali da pesquisa, que é avaliar a influência da marca na aceitação sensorial ali do chimarrão, tá? Só essa parte ali da marca, por exemplo, de avaliar a influência da marca, nas análises sensoriais, se não me engano, ali a gente ficou de 1 a 2 meses. Bom, e é muito doido, né, a gente pensar na análise sensorial em si, né? Porque, na verdade, é um assunto que, para ser sincera, antes da gente conversar, eu não fazia a menor ideia do que era, né? Eu sabia que, beleza, é como as pessoas percebem, né? As coisas, mas ela vai muito além disso, né? Porque ela vai, inclusive, a gostos pessoais. Então, pode muito bem ser que você goste dessa água e eu não gosto dessa, mas é a mesma água. Né? Tô dando um exemplo, assim, bem... ou pode ser que você goste de um hambúrguer que eu não goste, e eu gosto do hambúrguer X, você do Y, e vice-versa, né? Assim, então, é muito doido pensar como as marcas em si, né? Como as empresas se comunicam com um determinado público e como esse determinado público aceita essa comunicação, né? Então... Claro, pensando nisso, eu queria trazer uma curiosidade minha aqui. Qual foi a pesquisa que os resultados mais te surpreenderam? Assim, olha, que os resultados mais me surpreenderam, eu acho que talvez seja essa da recarga da cuia, sabe? Porque, assim, a referência que eu tinha até então, né, seria o café, para poder imaginar, ter uma expectativa de resultados, né, que a gente poderia esperar. E realmente o resultado que a gente obteve foi muito distinto do que a gente esperava, né? Tanto que na verdade, a gente não sabe quantas recargas podem ser feitas. A gente sabe que até a quarta não há essa diferença de percepção, mas a gente não sabe em qual recarga essa diferença de percepção ela vai acontecer. Por exemplo, não foi o objetivo do projeto, né? Então, não sei se seria na quinta, na sexta, na sétima, não sei te responder. Então, assim, por fazer essa comparação com o café, eu acho que talvez seja, assim, de resultado, né, a que mais me surpreendeu. Que não quer dizer que seja a pesquisa mais interessante, assim, né, da análise sensorial, claro, né? Sim. Mas em termos de resultado, assim, de bate-pronto, assim, eu acho que talvez essa seja a que mais me surpreendeu. Mas, de maneira geral, eu acho que todas as pesquisas, assim, que avaliam a influência da informação sobre a percepção do consumidor, assim como a gente avaliou a influência da embalagem, né, da marca, elas são muito interessantes. Elas são muito interessantes. Então, a gente tem pesquisas, por exemplo, que trazem a mesma informação, mas exposta de formas diferentes para o consumidor, e em alguns casos a gente percebe que há uma aceitação, em outros casos a gente percebe que há uma rejeição. A gente tem várias pesquisas que trazem um produto e, de repente, traz depois ali o produto com uma informação, o mesmo produto, e a gente percebe que há um incremento ou um decréscimo né, a avaliação ela melhora ou piora, né, a partir do momento que o consumidor tem acesso à informação. Então, esse estudo do impacto da informação no consumidor, eu acho, assim, muito instigante. É bem legal, né? E até talvez não seja real, mas o pessoal fala... Esses tempos atrás eu vi, inclusive tem pesquisa, que a aceitação, né? A análise das pessoas, ela também depende do DNA delas. Por exemplo, um paladar... Porque o pessoal fala, paladar infantil, não sei o quê, tipo, eu não gosto desses termos, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que não come coentro. Coentro é um tempero, tipo, super... ele é distinto, né? Ou você ama ou você odeia. Não tem um meio termo, não tem gosta, não. Ou você ama ou você odeia. E aí foi feita pesquisa, né? E afins. E foi descoberto que existe uma molécula, X lá, não sei o quê, no DNA, que a percepção do teu paladar, ela não existe
nessa determinado alimento, ou ela é muito aguçada. Então, é tipo tomar café preto, sabe? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Ou o paladar é muito aguçado e fica, tipo, muito amargo, por exemplo, ou simplesmente não se sente nada, sabe? Então, eu achei interessante porque meio que tudo é conectado, né? O que você tá vendo, a marca ali, a embalagem do produto, a forma como ele está sendo comunicado e passado para você, desde aquele momento, né? Desde o momento que as pessoas estão lá, numa reunião, discutindo como é que vão comunicar para o público, até a parte que a pessoa experimenta e fala, gosto, não gosto, sabe? Ou até o depois, né? Porque, na verdade, a forma como ele entra no teu organismo também, né? Não simplesmente a língua em si, não só as papilas gustativas, mas toda a parte que envolve o sistema digestivo também faz influência, né? Se você come um alimento que te faz passar mal, óbvio que você não vai comer de volta, né? Então tá aí mais um exemplo de uma análise que, assim, foi uma experiência, né? Óbvio, uma experiência da pessoa. Comi, passei mal, putz. Talvez ela até tente comer de volta, porque às vezes a pessoa fala, não tava muito bem no dia. Mas passa mal de novo, já não come de novo, né? E não recomenda mais aquele alimento, aquela, né? Enfim. Então, é muito doido a gente pensar que desde a fase da criação de um produto até como o nosso corpo aceita ele. Até a questão do DNA influencia em como a gente aceita a percepção do produto, do sabor, né? Enfim. A verdade é que, assim, existe muita ciência por trás desses produtos que estão no mercado, né, que a gente consome, né, não só os produtos processados, produtos in natura também. Então, assim, tudo é muito complexo, né, e essa percepção, como você bem frisou, né, ela é individual. Então, tem pessoas que vão ter, por exemplo, uma afetividade maior para um produto mais ácido, outros para um produto menos ácido. Tem pessoas que vão ser mais sensíveis, por exemplo, ao amargor dos produtos, vão perceber com maior intensidade ou menor intensidade. E isso tudo são características, assim, de cada pessoa, né? Isso influencia não só essa avaliação do produto em si, mas também, de forma individual, influencia a percepção que a pessoa tem daquela embalagem do produto. Então, uma embalagem que, de repente, ela é um pouco mais moderna, vamos dizer assim, para algumas pessoas, né, ela pode não ser para outras. Uma embalagem que, de repente, evoca essa percepção de saudabilidade, né, a gente estava falando aqui anteriormente para algumas pessoas, ela pode não evocar essas mesmas sensações para outras, né? Então, essas experiências são muito únicas, né, de cada indivíduo. Daí a importância de serem realizados estudos como esse estudo que a gente realizou, mas aí estudos individuais, né, para cada produto, para poder ajustar, né, o direcionamento do produto para o público-alvo dele, né, para o mercado, o consumidor que a empresa objetiva atingir. Até esses dias atrás, prestei atenção numa coisa que, pelo menos as pessoas que eu tô conversando ultimamente, as crianças não gostam de carne. Nenhuma criança das pessoas que eu conversei, pelo menos, não gostam de carne. O meu sobrinho não gosta de carne, os filhos das minhas clientes não gostam de carne, de nenhum tipo de carne. Nem carne processada, nada, sabe? Então, tipo, tá aí alguma coisa dessa geração atual que chegou, que não sei explicar, talvez seja um padrão, talvez não seja, né? Talvez seja só algo... Exatamente, né? Talvez seja um padrão, talvez não seja. A gente precisa realizar estudos, né? Porque é um grupo de pessoas, né, que você está falando, mas assim, até que ponto esse grupo de pessoas reflete a população que eles pertencem, né? Ou seja, todas as crianças dessa faixa de idade, etc, né? Então, daí, de novo, né, a importância de serem realizados estudos. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Inclusive, comentem aqui embaixo, deem vários likes e tal, porque eu tô vendo que alguns vídeos meus estão tendo mais alcance e é justamente por causa de vocês, tá? Vocês estão fazendo com que esses vídeos cheguem a mais pessoas e para que justamente as pessoas, principalmente canoiense e o pessoal aqui da nossa região, tomem um pouquinho de conhecimento sobre o que está acontecendo na atualidade da ciência, da saúde, da tecnologia e, claro, dos alimentos também, né? O Luiz vai aparecer mais vezes aqui, né? Ele é uma pessoa meio séria, mas daí eu fico fazendo umas brincadeiras aí. Logo ele começa a dar risada com vocês também, tá bom, gente? Um beijão e até mais!